Olá, cenouras! Eu sou o Purple. Está na hora do pau. Estamos aqui. Não sei, agora eu tô achando que saiu meio errado. Ficou ruim porque você não conseguiu incorporar a piada. Você não conseguiu incorporar a piada. Você não confiou em você mesmo. Você falou com vergonha. Está na hora do pau, eu acho. Não botou confiança. That's what she said. Estamos aqui também com o Brunebas. Fala pessoal, aqui é o Brunebas. E será que realmente esse vale como reboot da Marvel? Boa pergunta. Boa pergunta. Estamos aqui para falar do Quarteto, a primeira família da Marvel, não só no MCU, mas também nos quadrinhos. Então vamos lá, sobe a vinheta. Guarda Cinema. Fantastic Four. Inclusive, uma dúvida. A trilha sonora foi composta por quem mesmo? Eu achei que o cara que tinha feito era o Zimmer lá, não era? Não é não? Hans Zimmer, não. Hans Zimmer? Eu achei que era o Hans Zimmer. Não, mas vou te falar até, aproveitar que você falou, Michael Giacchino, foi ele mesmo. Ele fez, músicas famosas, vou até falar pra você, ele fez Pouca Bosta, sabe que música ele fez? O que ele fez? Le Festin, do Ratatouille, pouca bosta, né? As músicas dos Incríveis, a música tema do Homem-Aranha, pouca bosta. Caraca! A música tema do Missão Impossível 3. Gente! A música do Welcome to Jurassic World, nossa, cara, esse cara é foda também, tá? Nossa, mas é o queridinho da Disney, né? Da Disney. Porque ele tá presente em muita coisa da Disney. Ele fez uma música legal aqui, ele fez música até pro The Batman, ele fez Can Fight City Halloween. Louco! Não, o cara é pica. É assim, Nossa, ele tá, eu diria, entre os caras mais picas do mundo. Nossa, é louco. Eu não tava esperando, não. Ele entra naquela partilha ali de Hans Zimmer, John Williams e Lin-Manuel Miranda. Mas, o primeiro tópico aqui, Brunellas, que eu quero falar é extremamente importante. Vamos falar da ansiedade de Pedro Pascal. Ansiedade. Ai, gente. Pior que eu descobri isso bem depois, velho. Eu tinha esquecido dessa notícia. Ai, caralho. Eu sinto ansiedade perto de mulheres gostosas e casadas e de meia idade. Eu não sabia que Pedro Pascal sofria de síndrome de Purple Bates, cara. Eu achei maravilhoso isso, mano. Mas não, é sério, porque isso é muito engraçado, porque é algo que as pessoas vêm falando já faz um tempo, só que a parada caiu mais a público agora, porque com a Vanessa Kirby, tipo, se você ver o vídeo da Vanessa Kirby com o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby fala pro marido dela, assim, não, é só um amigo, e mostrar esse vídeo depois, cara, tipo, não tem como acreditar, tá ligado? Mas é toda uma construção, né? Acho muito legal esse negócio de Hollywood, que quando você tá fazendo um filme, você tá em processo de imprensa, você tá fazendo aquele tour, né? Aquele tour de imprensa com o elenco e tudo mais. Você meio que tem... Eu não sei se é obrigado, né? Mas você, tipo, fora você usar as roupinhas da mesma cor pra remeter à produção que você acabou de fazer, tem essa parada que você quer que o público compre esse relacionamento. Então vai ter muitos momentos que você vai estar lá, os atores vão estar juntos, tendo momentos engraçados juntos, meio que pro público meio que sentir a vibe de que eles de fato são um casal, ou que eles têm química, ou que eles têm uma ligação a mais, e isso te motivar a assistir o filme, né? Ou comprar a ideia do filme. Acho isso uma estratégia muito top. A gente viu muito isso, inclusive eu descobri que isso existe, né? Porque eu não fazia ideia, né? Que esse tipo de estratégia existia quando eu fui ver o Wicked, né? Que tem toda essa parada das duas manas lá. Da Ariana Grande e da... esqueci o nome da esqueci menina. também, né? Nem adianta perguntar pra mim. Mas enfim, as duas lá na imprensa, toda entrevista elas estavam, tipo, muito juntas, muito fofas e, tipo, aquele clima muito de amor e, nossa, a gente se gosta muito. Tipo, não que isso seja mentira, né? Elas
talvez se gostem muito mesmo, mas isso ajuda a criar todo esse clima pro público, né? Acho isso É da hora. bom, porque faz comprar antes de ver o filme, né, cara? Dessa Você relação. compra a ideia dos dois. Isso. Não só dos dois, né? Que os dois principalmente, porque eles são o casal do grupo, mas da família em si, sabe? É legal ver, tipo, o Joseph Quinn zoando com o Ebon Moss, sabe? É legal, mesmo fora das telas, sabe? Isso Eu é ia até te legal perguntar demais. se você chegou a ver muita coisa, porque como eu tava na vibe de fugir de tudo que saia sobre o filme, né? Porque o filme todo já foi só em trailer, só em material de divulgação, o filme todo já tinha saído, né? E aí Uhum. eu fugi, então eu acabei perdendo muito de entrevista com a imprensa, perdi muito dessas paradinhas, eu não cheguei a ver. Então, por isso que eu não peguei essa vibe aí do ansiedade com mulher. Então, é que é o seguinte, eu costumava ver esse negócio de imprensa, esses late nights, até o último Vingadores, cara. E aí, depois que o Homem de Ferro morreu, aí eu já perdi um pouco o gosto da parada. Hum, O máximo eu acompanho algum do Doutor Estranho ou do Tom Holland, tá ligado? Agora, tipo, esse é o que caía na minha tela. A parada que eu quis falar, assim, da ansiedade do Pedro Pascal, porque chegou no nível absurdo, sabe? Você viu o do que aconteceu com o Lee Defoe? Que ficou sem graça pra caramba? não, o quê? Cara, esse pra mim o auge do absurdo. Tipo, não sei o que que era, mas tava tipo o William Defoe, a esposa do William Defoe e o Pedro Pascal. Aí o Pedro Pascal tocou no queixo da esposa do William Defoe, e o William Defoe, tipo, tirou a mão dele. Não, cara, não, faz isso não, mano. Que safado! Caramba! Na Nossa, frente mas o Pedro dele, velho. Pascal, ele tem essa energia mesmo de ser sem vergonha. Ele é, Ele é mano, muito sem vergonha. ele é muito sem E vergonha. tem coisa que, tipo, a gente fala, ah, não, porque é todo um personagem. Não, tem coisa que é da pessoa mesmo. E uma das É, coisas, ele é muitas coisas. Uma dessas coisas é ser muito mulherengo, muito safado. ele é muito safado. Aquele vídeo que ele fez um filme recentemente, ele, a Dakota Johnson e o Chris Evans, é um de romance, você viu, Uhum, né? Aí, tipo, ele tá uhum. respondendo perguntas, aí a Dakota Johnson tá, tipo, pergunta pro Pedro Pascal, colher é pequena ou grande, né? Big spoon ou small spoon? Aí ele, "Peck." Desse jeito, um jeito Como sexy, tá assim? ligado? Nunca vi esse vídeo! Ah, Aí os nossa. dois ficam se olhando assim no jeito sexy. Aí, mano, o que é isso? O que tá acontecendo aqui na minha tela do meu Meu computador, cara? Deus. Mas é muito dele, mano, não adianta. Não adianta. Ele só não conseguiu fazer essa energia com The Last of Us porque, obviamente, ele era o pai, né? Não, Vamos mas lá. também teve do The Last of Us, cara. A menina que interpreta a Abby, não sei se você viu esse vídeo. Acho que não. Cara, a menina que interpreta a Abby, Ele eles dá em estão, tipo, cima dela? não chega a dar em cima que nem da Vanessa Kerr, por exemplo, mas eles estão, É um tipo, no mesmo sofá assediador dando uma nato. entrevista. Aí ele toca assim no cabelo dela, sabe? Aí os dois ficam se olhando assim, do jeito sexy também. Cara, o Pedro Pascal é sem limites, assim. Misericórdia. Enfim, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu vi o pessoal comentando foi a dificuldade de. Esse é um dos problemas, né? Quando você coloca big stars ou tipo. Tirar, assimilar o ator com o personagem. Essa dificuldade. E aí eu vi a galera falando que, tipo. Estranhou a ideia do Pedro Pascal tá ali como um pai de novo, mas não porque ele tava como pai ali, mas é porque ele não era um pai solteiro, porque a presença de uma mãe é algo que deixa estranho. A presença Faz de ter uma sentido. mãe no ambiente ali familiar ficou esquisito. E aí a gente ficou tipo, oxi, a gente só tá acostumado a ver ele como pai solteiro. Faz sentido, mas é um lance meio problemático mesmo. Eu acho que pro pessoal ali da Marvel eles têm que adaptar, porque a primeira coisa que a gente vai ver não é o Senhor Fantástico, é o Pedro Pascal, tá ligado? Obviamente, não tem como, não tem como. Eu até achei engraçado, sabe? Você conhece o ator Liam Neeson? Não. É o ator que vai estar fazendo agora a nova versão do Corre que a Polícia Vem Aí. Aí o que acontece? Ele tá fazendo essas premiere, alguma coisa com o filme aí agora. Aí ele falou assim: olha, nosso filme não tem vilão, não tem herói, nem tem Pedro Pascal. Caramba. Ah, é chato. É chato e é legal, né? Mas assim, ó, tá bom. Ele é um cara. O Pedro Pascal, vou falar agora, aproveitar pra falar da atuação dele, tanto no filme quanto nas outras coisas. Ele é uma pessoa que entrega muito bem, velho. Ele atua muito bem. Eu Ele, também acho. apesar dele estar saturado aí, tá em todo tipo de produção, não é aquela vibe Tom Holland, sabe? Eu também não tenho tanta propriedade porque eu não assisti tantas produções do Tom Holland que não sejam dentro da Marvel. Porém, o Pedro Pascal entrega muito bem nas atuações dele. Tipo,
qualquer papel que você bota ele consegue se revirar, assim, entregar algo completamente diferente e muito condizente com o personagem. Aspectos desse personagem, Reed Richards, que eu não conhecia, e eu passei a conhecer agora, obviamente, por conta de pesquisa e tudo mais, e a galera justamente elogiando como o Pedro Pascal conseguiu mostrar isso na tela, sobre o personagem estar dentro do espectro, e é uma coisa que eu não tinha ideia que isso acontecia, que é canon mesmo. O Reed Richards é um personagem que tá dentro do espectro autista, e ele tem essa dificuldade de comunicação, ele sempre teve esse distanciamento com as pessoas, não saber se comunicar muito bem, ele ser muito lógico, enfim. E ele fala muito, tipo, ele demonstra isso em tela de forma indireta, mas também de forma direta falando, né? Tem uma cena muito bonita, que na segunda vez que eu fui assistir eu prestei um pouco mais de atenção, que ele tá conversando com o Franklin. E aí ele segura ele no colo e ele fala que... ele fala bem assim que geralmente os pais querem que os filhos se pareçam com eles, né? Que sejam iguais a eles. Mas eu não quero que você seja igual a mim, porque claramente tem algo de estranho comigo que sempre teve. Desde antes da mutação, algo assim. E eu quero que você seja apenas você, enfim, e você mostre isso pra gente quem você é. Foi uma parada assim que ele falou, obviamente foi com outras palavras que eu não vou lembrar agora direito. Mas foi legal, tipo, é uma confissão, sabe? E ele... Isso é bonito, isso é legal, tipo, ver que a Sue Storm, a própria Sue também, ela fala que ela conhece ele, sabe como o cérebro dele funciona. E mesmo assim eles são família, eles se amam e tudo mais. Isso é tudo muito bonito, assim. A forma com que ele colocou em tela, né? Pra algumas pessoas que não estão ligadas vão achar que é um Pedro Pascal... Pedro Pascal não. É um Reed Richards chato, tá ligado? Eu tô aqui defendendo, falando que ele conseguiu, enfim. Gente que desinformada vai assistir o filme e vai falar, porque, nossa, personagem chato, nossa, que estranha essa relação deles e blá 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 blá. Mas quem entende do personagem sabe que esse sim é o Reed Richards, esse de fato é ele, mano. Exatamente, cara, eu tô super a favor com tudo que você disse, cara, e assim, eu me sinto feliz, cara, porque... Uma coisa que eu e o Bruno Nevas a gente tinha muito antes do lançamento desse filme, porque é um filme que a gente tava esperando muito aparecer da Marvel, porque Demais. É o meu grupo favorito de super-herói, e eu sempre quis ver o Quarteto Fantástico, e os mutantes também, dos X-Men na Marvel, mas principalmente o Quarteto Fantástico, cara, e o que eu vi, obviamente que eu esperava muito mais, mas o que entregou, fiquei extremamente satisfeito, eu tô muito bem com isso, cara. Muito bem com isso, realmente. Tipo assim, eu também tive essa sensação. Eu tava esperando mais até... Desde o anúncio lá 1000 anos atrás, eu tava esperando, tipo, algo muito louco. Porque eu tava muito no hype da Marvel, não sei o quê. Mas aí, conforme os anos... Só te interrompendo um pouquinho. Eu acho que isso leva muito ao nosso quê de, tipo... A gente tá esperando algo extremamente incrível da Marvel desde Ultimato, tá ligado? E a gente tá sempre esperando um mais. Porque é assim que a Marvel treinou a gente. Esperar o melhor dela, tá ligado? E a gente sabe aonde elas podem chegar. E tá demorando pra apresentar isso de novo pra gente. Mas pode continuar agora. Tipo, a melhor adaptação, as melhores maneiras de se contar uma história. Porque o que vem da Disney e do MCU vai ser a melhor versão do que aquele personagem pode ter. E a gente fica nessa expectativa. Até hoje, eu não consigo colocar aqui algum personagem que deixou a desejar. De fato, eu acho que em relação à adaptação de personagem, seja visualmente falando... seja na história ou personalidade, seja o que for, eles entregam muito bem. O que estraga a Marvel, de fato, o MCU, é o enredo, é a construção do universo, é o desenvolvimento do personagem. É isso que destrói, que é o que é mais importante, né? Destrói tudo aquilo que é bonito visualmente falando. E aí, em relação à adaptação, velho, eu só tava esperando pelo melhor e eu não me arrependi, cara. A adaptação, quando eu digo visualmente falando, é assim, impecável, impecável. Eu sabia que eu ia ver a melhor coisa que pudessem fazer, o melhor Ben ali. Eu sabia que eu ia ver o melhor Tocha Humana. Eu acho que o Tocha Humana eu ainda esperei um pouquinho mais. Tipo, eu esperei um CGI um pouco mais específico, algo muito diferente do que a gente já viu antes. Algo que fosse um pouco mais caricato, que fosse trazer algo de diferente pra esse filme. Mas não fugiu muito de um cara pegando fogo. É um cara pegando fogo. O olho brilhando lá, não sei se é diferente, mas é um cara pegando fogo. Eu acho que o que adaptou bem foi a roupa, né? Como a roupa deles é uma malha de costura, assim, é como se fosse um suéter.
dá aquelas listras, né, que o Tocha Humana tem e que é muito aparente nos quadrinhos. E nas artes promocionais eles mostravam bastante detalhe, né, essas marcas, essas listras. E eu que eles gosto tinham no como corpo. o uniforme é bem clássico, né, cara? Ele é um uniforme perfeito, gente. Assim, esse filme ele junta muitos aspectos que é muito pro Bruno, assim. Parece que eles entraram na minha cabeça e falaram: nossa, o Bruno gosta desses aspectos aqui. Retrofuturista, né? Você gosta? Mano, eu amo vibe retrofuturista, eu amo cores pastéis, eu amo, tipo, essa vibe de famíliazinha, assim, essas roupinhas, essa estética, tudo é muito atrativo pra mim, velho, não tinha como eu não gostar do filme. A adaptação foi muito bem feita em relação a figurino, em relação à estética do visual inclusive, quando saiu o primeiro trailer, eu pensei, mano, eu acho que eles não vão colocar a vibe retrofuturista como eu gostaria que fosse, velho. Eu acho que eles têm um puta potencial, mas eles vão ficar com preguiça de fazer. E ficou muito... Teve bastante coisa até. Eu achei que não ia ter nada, assim. Tipo, de prédios diferentes. Eu achei que não ia ter nada. E, mano... O foguete também, que é bem Jetsons, né? Muito Jetsons. E a Times Square de tela de tubo, gente. Que coisa linda. Que coisa fofa. Nossa, eu adorei aquela Times Square. Eu vou até falar pra mim a ideia que eu tinha com o filme, pra não ficar parecendo assim, nossa, ele não se empolgou tanto, não. Olha a ideia que eu tava esperando pra esse filme. Eu gostei pra caramba, tá, gente? Deixando bem claro. Mas a ideia que eu tive era... O Galactus era só um despiche pro filme, tá? Pra ele não ser o vilão principal. E quem seria o vilão principal seria o próprio Doutor Destino. Porque a gente tá chegando, o próximo Vingadores, a gente não tem nenhuma preparação do Doutor Destino. E eu acho que pra ser mais grandioso que o Thanos, acho que já deveria estar preparando o personagem, sabe? Eu teria a ajuda do Dr. Destino pra poder derrotar o Galactus, e depois o Dr. Destino se reviraria de alguma forma ali pra poder assumir como grande vilão do filme. É assim, é isso que eu tava esperando, tá ligado? Porque aí teria um bom desenvolvimento do personagem, a gente já teria vendo um embate ali já do personagem. Tanto é que é algo que eles tentaram fazer com o Kang, né, de apresentar ele antes, né, não só em cena pós-crédito, pra poder ir desenvolvendo pra ele ficar maior que o Thanos. Só que não deu muito certo, né? O que eles faziam com Thanos lá atrás era uma coisa que funcionava muito, que era, tipo, você colocar um pequeno fragmento do que é aquele personagem. Tipo, pra mim, na época que eu via esses teaser do Thanos, eu achava porra nenhuma. Eu falava, só um cara roxo. Só um cara, eu não sabia de nada da Marvel. Né? Nada, eu só falava, tipo, tá, foda-se. E aí eu ia pro próximo filme. E aí, tipo, eu não sabia o que é isso. Eu acho que é claro que os caras lá mais velho do que eu, geração antes das Millennials, né? Não sei qual que é. Geração Coca-Cola. A galera lá de trás deve estar, tipo, meu Deus! Deve ter ficado muito louca, assim. Mas eu não fiquei. Eu acho que não, viu? Porque o Thanos nem é tão grande assim nos quadrinhos. Ele mas é a galera que entende, tipo, já sabe, e sabe pra onde tá caminhando, a galera já ficava, tipo, mano, vai ter guerra infinita, vai ter briga com a manopla. O pessoal tava meio que esperando por esse momento. E porque todos os filmes eram envolvidos nas Joias do Infinito, né? Mas aí o que eles fazem com o Doom agora é um pouco que lembra do que acontecia antes, né? Você tem ali algumas partes ali que demonstram que tem aquele personagem ali, mas você não revela ele ainda. Você não coloca um diálogo com ele, você não coloca luta, não coloca nada muito explícito. Você guarda essa expectativa, a pessoa olha e fala, putz, eu quero muito ver como que vai ser esse cara, como que eles vão adaptar esse cara. E aí você fica nervoso, aí você vê, tipo, nossa, a capa dele é verde, será que a capa dele vai ser desse jeito mesmo? Será que essa máscara que o Franklin tá segurando vai ser essa máscara mesmo, porque eu não gostei dela? Enfim, e aí é isso que a galera fica, tipo, não hype. Você não acha que é isso que tá faltando um pouco nos filmes da Marvel também, cara? Porque antes, os filmes, eles tinham as conexões com as Pedras do Infinito, né? As Joias do Infinito. Agora não tem nenhuma conexão. Nenhuma. Acho que não tem nenhuma conexão entre os filmes. Ai, mano, nem vai falar disso, que, tipo, acho que todo podcast que a gente já gravou sobre a Marvel, eu já falei disso. Isso me irrita. Nossa, eu tô ficando repetitivo aqui. Mas a verdade vou resumir de uma forma diferente pra não ficar repetitivo. A gente não tem mais confiança na Marvel de que os personagens vão ser desenvolvidos, que as histórias vão ser desenvolvidas e qualquer outra coisa vai ser desenvolvida. Porque parece que cada etapa em que a Marvel passou desde o Ultimato, eles tinham uma ideia diferente. Eles tinham sei lá, eles abriram 500 mil portas, não fecharam nenhuma delas, não deram nenhum encaminhamento pra nenhuma das histórias que eles abriram ali,
Eu acho que a única história que abriu e se fechou após o Ultimato de forma muito bonitinha foi Loki. Eu acho que é a única produção da Marvel que teve um começo, meio e fim bem fechado, bem estruturado, que eu consigo lembrar aqui. Ou que foi marcante, então se teve alguma além dessa, foi irrelevante, foi ruim. Acho que não. Acho que não. Porque eu não lembrei. Mas enfim. Esse é o problema. Eu acho que muito do que você falou também. Tipo, nossa, a gente tá aqui assistindo o filme, não tem esse cliffhanger satisfatório. E não importa, e não adianta também ter cliffhanger que não vai ser desenvolvido depois. Não adianta você colocar o Cavaleiro das Trevas lá, o menino lá de Eternos, falando com Blade se não vai ter Blade. Não adianta você... Não adianta colocar o Hairstyles pra mim, Não adianta colocar Hairstyles, não adianta colocar Hércules, não adianta colocar uma porrada de personagem. Que no fim das contas não vai ser porra nenhuma, não vai ter nada. Galera, onde está Hércules? Onde está Hairstyles? Não sei. Ah, mano, tá no rabo do Kevin Feige. Bruno, onde tá o terceiro olho do Doutor Estranho? Onde tá Charlize Theron? Mano. Onde está Charlize Theron? Nossa, chega a me dar coceira, velho. Até a Mônica Rambeau. Se duvidar, a Mônica Rambeau tá lá pra sempre, vai ficar lá e é isso. Tem outra pergunta pra você. Onde tem Visão Branco? Onde tá essa porra? Desde 2020, onde tá o Visão Branco? Não, mas a série tá sendo feita aí, que eu acho que deviam até cancelar. Nossa, tipo... a gente ainda tá vivendo uma fase, infelizmente, que a gente ainda tá, tipo... coletando e sofrendo as consequências das piores decisões já feitas na história, que eu não sei onde o Kevin Feige tava na cabeça, com o que ele tava pensando, sei lá. E aí a gente tá colhendo os frutos das ideias ridículas que ele teve lá no passado. Então a gente tá assistindo Eyes of Wakanda, que é uma série que tava com a avaliação, não sei se tá ainda, mas com uma avaliação boa do Rotten Tomatoes lá, a galera tá gostando, não sei o quê. Eu só vi 2 episódios, não vi todos, mas é uma animação, um nível de animação muito porco, muito fraco, falo mesmo. E olha tipo que eu sou o Arif, muito... assim? Não, pior que o Arif. Eles não entregaram... Pior que o Arif? Meu Deus! Mano, é o nível de animação da Princesa Sofia, velho. Ah, não chegamos a esse ponto, não. É a Marvel, eles têm não. dinheiro infinito, eles conseguem fazer um acabamento pra animação da hora. E aí eles entregam, tipo... Beleza, às vezes tem um enredo legal, o enredo não tá tão ruim assim. É uma coisa que de fato não me pegou. Pra quem se interessa, pra quem gosta do universo de Wakanda, pode ser que seja algo interessante. Mas não foi algo que me pegou. Eu acho que você investir muito, porque a animação é uma coisa que você investe pra caramba. Sim, pra você criar uma história meia boca, uma história, sei lá, mano, você só vai diminuindo, saturando algo que é pra ser memorável. Que Cara... Black Panther... Foi uma obra muito memorável quando saiu, e aí o segundo filme acabou com tudo que tinha de bonito sobre a história. Foi a única coisa que salva nesse filme no Wakanda pra Sempre é a questão do luto e da homenagem ao Chadwick Boseman, mas de resto, qualquer outra coisa filme, que não, saiu... é uma série, né? É o seguinte, galera. Primeiro, antes de eu falar o que eu quero falar... Vocês, fãs de Princesa Sofia, não temos nada contra, tá? Se vocês quiserem que a gente grave Princesa Sofia, manda aí no chat, hashtag Princesa Sofia, que eu e o Brunevas, a gente faz questão de gravar Princesa Sofia pra vocês, tá? Faço não. Melhor fazer sozinho. Outra coisa, a gente vive em épocas, Brunevas, de Aranhaverso. A gente vive em época de Gato de Botas 2. A gente vive em época de Flow. E a gente tá tendo que lidar com esse nível de qualidade em animação, cara. Não é possível, vamos olhar pra frente, galera. Já deu. E aí você vê que os caras estão, tipo, só acelerando e falando, agiliza aí essa animação, lança logo, porque a gente já vai encerrar aqui esse ciclo, não faz sentido vocês segurar isso daí mais, ninguém bota fé mais nesse projeto, só lança logo porque já tá pronto. E aí a galera que, enfim, gastou anos da vida produzindo animação, deve ter, né, feito uma pressão e falado, gente, vamos lançar, por favor, né, deixa a gente publicar lá no Disney Plus, por favor. Aí foi lá e publicaram. Mas é uma coisa que não faz sentido nenhum, gente. Você tem um universo enorme, super importante. Tudo que você cria, eu acho que devia ser olhado com cuidado, mas a gente tá aí numa onda gigantesca de uma obra sendo lançada após a outra, uma qualidade mais precária do que a outra, só pra fazer volume e manter um público que no fim das contas só tá ali pra falar mal. E aí, sei lá, enfim, aí a gente já tá falando muito de Wakanda Forever, enfim, eu não quero muito entrar nesse tópico mais. Mas
esse é o problema da Marvel. A gente ainda tá sofrendo as consequências de uma sucessão de escolhas ruins que eu não sei quando que vai acabar. E aí quando eu vejo... Por isso que na minha chamada eu falei sobre o reboot da Marvel. Porque se eu não me engano, eu acredito que essa declaração do Kevin Feige, né, em que ele diz que o Fantastic Four First Steps é um reboot pra Marvel, conta como um reboot, ou ele é o primeiro passo para o reboot da Marvel, é uma declaração desesperada de alguém que viu que, né, tá tudo uma bosta e que obras como Superman fez tanto sucesso tão próximo do lançamento desse filme aqui. Água batendo na bunda, né, Brunevas? Agora tem uma disputa direta. Essa é a palavra, essa é a frase perfeita. A água tava batendo na bunda e ele olhou e falou, mano, meu Deus, e agora? E aí, tipo, por incrível que pareça, esse filme ele simboliza e ele tem uma pegada muito parecida com Superman. Eu não sei se você sentiu isso, eu não sei se é porque as produções foram lançadas próxima da outra e a gente fez muito comparativo, ou se realmente é uma parada que eu senti. Eu queria até te perguntar isso. Também senti. É algo que eu até comentei no filme do Superman, porque infelizmente são obras totalmente diferentes uma da outra. Elas têm uma estética que lembra... Eu acho que não diria estética, eu diria... como eu posso dizer? A mesma pegada, né? Narrativas... Não, narrativa não diria. Eu diria mesmo pegada, sabe? Eu acho que é bem parecido a pegada ali da parada. Só que como eles lançam no mesmo mês, a gente infelizmente vai ter que comparar, porque realmente é tipo uma disputa um com o outro. E assim, é um mês do super-herói, cara, porque Superman e Quarteto Fantástico, a gente vivia num tempo horrível de super-herói e só nesse mês a gente foi pro topo, sabe? Isso foi incrível, eu tô muito feliz com isso e empolgado pra ver o futuro dessas duas narrativas de história agora, cara. Reacendeu uma chama, o Superman especificamente, ele reacendeu a chama do carinho pela adaptação de super-herói, pelos personagens, por histórias de super-herói. E aí a Marvel entrega uma obra muito boa, não é uma obra ruim, eu tô aqui falando mal da Marvel descascando, mas Quarteto Fantástico ele se coloca num lugar muito diferente do que a gente viu até agora. É muito bom, tudo nesse filme é muito bom. Alguns aspectos que eu vou ressaltar mais de uma vez se eu tiver oportunidade, que é a questão da essência do super-herói, da essência do ser super-herói, que foi muito explorado muito bem em Superman, que foi essa questão da humanidade, da caridade mesmo, você ser uma pessoa que representa a esperança, representa um carinho pelas pessoas da qual você serve, porque o super-herói tá ali pra servir a humanidade mesmo, essa questão de humanitarismo, enfim. E aí o Quarteto Fantástico, esse filme, ele representa muito disso também. São personagens que estão muito próximos do público, muito próximos da humanidade, das pessoas. Isso é muito bonito. Eles são... E são personagens que eles têm tudo pra ser adaptado da mesma forma que todos da Marvel foram. Que é aquela parada que eu também citei no podcast de Superman, que é se você ter um personagem que ele tem uma distância muito, muito gigantesca do cara que tá lá na rua. Você tem um Spider-Man que é pra ser amigo da vizinhança, que ele tá sempre combatendo ameaças de nível global, e isso transforma ele numa espécie de divindade, alguém que tá, tipo, lá em cima, sabe? E aí você coloca um grupo de 4 cientistas, que eles já são famosos mesmo sem poderes, né? São 4 cientistas ricos que estão lá no edifício Baxter, vão pro espaço e eles são super, assim, celebridades. Só pelo fato deles serem celebridades, você já imagina que eles são... tem aquele distanciamento do público, e aí eles ganham poderes, viram super-heróis. Eles tinham tudo pra ser adaptados dessa forma. Como um grupo, uma família que tá lá no topo, comanda o mundo inteiro, até porque eles são, nesse universo, né? Eu esqueci qual é o número, 834, 800 e pouco. Não sei. Não vou saber te lembrar, 838, sei lá. Acho que é uma parada assim. Eles têm tudo pra ser uma família que tá no topo, porque eles são os únicos super-heróis do planeta Terra, naquele universo. Não existe concorrência, enfim. Então, e não acontece isso. Eles conseguiram adaptar uma história em que você tem um personagem que é o Coisa, que ele tá, tipo, na rua, comprando pão, comprando rosquinha, conversando com as crianças, tá sempre muito próximo das pessoas, inclusive ele mora na esquina
sabe? Ele ainda fala, tipo, morava bem aqui na esquina e tal. E aí ele tem essa proximidade muito grande das pessoas, as pessoas têm um carinho muito grande pelos personagens. Tipo assim, a relação que eles têm, tipo, tanto de amor quanto de ódio, é muito próxima e é muito legal de ver. Outra parte que demonstra muito isso é o discurso que a Sul faz lá no térreo, né, no lobby, quando tá todo um monte de manifestantes xingando ele, chamando ela de egoísta e de pau no cu, porque vocês não querem dar o Franklin pro Galactus comer e vocês vão matar a gente. E ela faz o discurso mais humano possível, sabe? Ela fala da infância dela, ela fala de como ela demonstra o quanto ela é humana tanto quanto eles. E, enfim, linda, impecável, muito bonito, tudo muito bonito. E eu acho que isso que faz a gente se conectar com esses personagens, né? De novo, é o que faz a gente se conectar e criar um laço emocional com aquilo que a gente tá assistindo. E isso é muito bacana. E esse filme fez muito isso. E é isso que, pra mim, torna ele tão semelhante com Superman. E em termos narrativos também, cara, ele é um filme assim que não perde tempo na sua história. Ele vai depois que ele já engloba ali no contexto narrativo com Galactus, ele não para mais. E uma coisa é que ele não perde tempo também em relações com questões antigas, assim, questões óbvias. Por exemplo, o Coisa, ele é uma pessoa feita de pedra, então ele não perdeu novamente o tempo de filmes antigos de falar o preconceito em relação a ele, sabe? Eles conseguem mostrar isso em cenas muito singelas, velho. E é muito legal. Tipo, essa parada dele tá toda hora com roupa, toda hora coberto, tipo... Ele não tem frio, ele não sente frio, ele não sente nada, ele não precisa usar roupa. Mas ele coloca, obviamente, pela insegurança, e tem muitos momentos bonitinhos assim, bonitos não, né, triste, no filme, que mostra esse pesar constante que ele guarda pra ele mesmo, né? Olhando o próprio reflexo, né? Olhando como ele é antigo. Olhando o próprio reflexo, a insegurança que ele tem de se comunicar com a moça que ele achou atraente. Enfim, isso é triste, mas é muito sobre esse personagem. E, cara, nossa, eu ficava, tipo, muito abalado, assim, quando eu vi esses momentos no filme, cara. Vou aproveitando que ele tá falando coisa, o que você achou da estética dele? Bem quadrinhos, inclusive. Nossa, perfeita. Perfeito também, eu também achei. Eu lembro que quando saiu, as pessoas estavam reclamando dos olhos humanos dele, né? Nossa, foi pra mim a parte mais fofa dele, esses olhinhos. Olhinhos humanos, eu acho que deixou mais... Aquece mais o coração, né, cara? A gente tem mais comparativo com ele, eu diria, né, cara? Por se tratar assim, Eles né? conseguiram fazer um cara que é todo de pedra, que tinha tudo pra não ter expressão nenhuma, de tão grotesco que poderia ficar. E eles conseguiram fazer de uma forma que a gente consegue ver todas as expressões dele, a energia dele. E ele é muito carinhoso. Ele é um personagem que ele é uma adaptação em relação à personalidade que pra mim é muito diferente da adaptação da Fox. Eles são bem diferentes, são parecidos, mas bem diferentes, assim. Enquanto o da Fox mostrava mais uma parte... assim, ele era um pouco mais arrogante, ele era mais irritável, né? Ele era um personagem mais irritável. É claro, porque ele tava num outro momento da vida, né? Acho que é um personagem que na Fox ele tava muito no começo, né? A gente foi vendo ele desde o primeiro começo, desde o primeiro dia como coisa. Aqui a gente já tá vendo um grupo de 4 pessoas que já estão há 4 Bem anos. estabelecidos ali, né? Não sei. 4 anos 4 já anos, como... mais um 4? Então, porque pra mim é tudo 4 ali, né? Enfim. Porque eles já estão há 4 anos atuando como super-heróis, então eles já passaram por essa etapa aí. Eles já estão em outro nível. E a interação deles como família é muito bonita. Você sai do cinema querendo fazer parte daquela família ali. Eles são muito carinhosos um com o outro, eles são muito atenciosos assim. Inclusive, falando nisso, eu ia até pontuar a questão do Tocha Humana, né? Porque antes mesmo do filme sair, eles já declararam, eles fizeram uma nota de declaração ou comentário, não sei se foi o próprio ator, o Joseph Quinn, que falou sobre, que ele é um Tocha Humana muito diferente do que a gente já viu até agora. Que as piadas e que o humor dele ia ser transmitido de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu senti assim. Eu tô te cortando, desculpa novamente. Eu ia te perguntar o que você achou mesmo. Ah, tá. Porque é o seguinte. Ele. Comparando principalmente com o Chris Evans, né? Que o Chris Evans acho que ficou mais na mente das pessoas. O Chris Evans parecia um personagem burro.
Só que, assim, se você levar em consideração realmente o que é o personagem é um cientista. Não tem como ele ser burro, tá ligado? Ele tem que ser inteligente de alguma forma. E aqui nesse filme ele apresentou uma certa inteligência, obviamente que não é o Reed Richards, né? E também acho que até com os outros personagens não chega a ser tanto, mas ele tem sim um grau de inteligência, pelo menos na área dele, sabe? Ele soube reconhecer a linguagem do da surfista prateada, né? Da Charabol, e aprender a linguagem dela a partir do que ela tinha falado, sabe? E aí, isso é um negócio extremamente inteligente, cara. Eu mesmo, assim, o Tolkien ia mostrar pra mim o Tolkien do Senhor dos Anéis, mostrar pra mim todo o dicionário dele da linguagem élfica, eu nunca vou aprender aquela merda. Mas existe, tem como aprender. Tem como aprender, mano. E o cara faz isso num tempo recorde, porque o Galactus, ele dá o quê? Ele dá pouco tempo pra eles desenvolver. Tudo aquilo que acontece no filme é um período de tempo curtíssimo. É tipo. Não, e a mulher fala semana. quatro frases. Se o Brunel começar a falar também com a linguagem do Peu, eu também não vou entender, mano. Como é que esse cara aprendeu? Não, tipo assim, ele tem a frase que ela fala uma frase pra ele, que tem 3 palavras, morra, cupiro, bem, algum negócio assim. E aí ele pega aquilo ali e ele associa com as outras mensagens que eles têm recebido há meses do espaço. E aí Como é que é a frase? Eu esqueci, morra, cupiro, ame. É um negócio assim. Morra com o piro na boca, é isso? Vai tomar no seu cu. O cara ficou puto. Editor, por favor, coloca um efeito de ninguém viu graça nessa piada, por favor. Espero que seja eu editando. Espero que não. Mas enfim, ele consegue fazer isso num tempo muito, muito escasso. É claro que tudo nesse filme acontece em um tempo muito curto e irrealmente possível de acontecer, mano. Mas eu não vou entrar nesse tópico porque eu acho que não é essa parada. Porque a parte mais maluca que tem é toda a evacuação da cidade, tem a parada da construção lá dos portais ao redor do mundo. Que foi feito em, sei lá, um fim de semana. Ah, não, alguns aquilo foi dias. absurdo, cara. E as pessoas constroem perfeitamente, tudo muito rápido. Isso assim, imagina se fosse no Brasil. E aí, cara, vai lá fazer? Eu não. Mas a gente não vai entrar nesse tópico porque é outro universo, enfim. E foda-se, danos, não importa. E aí E aí, enfim, esse Johnny Storm até tinha muita dificuldade de entender, inclusive todos os personagens, né? Eu tenho... O que eu sei é o que eu vi nos filmes. Eu não leio os quadrinhos, eu não tenho ideia do que se passa nos quadrinhos. Eu sei pouca coisa. Uma coisa que eu sei, que eu fiquei descobrindo, obviamente, por conta dessa onda aí que eu pesquisei um pouquinho, foi a própria Sue Storm, que era uma personagem que ela não era nada explorada em nenhuma das histórias. Era uma personagem que era deixada de lado em toda a história do Quarteto Fantástico, nas primeiras, lá nos primórdios lá, ela era sempre a personagem que ou era capturada, ou era meio, sei lá, ela era sempre muito inútil, não tinha momentos importantes focados nessa personagem. Né, cara? E aí, com o tempo, óbvio, a narrativa dela foi mais bem explorada, os poderes dela foi sendo mais explorados, ela acaba se tornando uma das personagens mais poderosas da Marvel também, porque, enfim, ela consegue fazer uma porrada de coisa com o poder dela. Ah, não, ela tem muito destaque, a Vanessa Kirby, cara, nesse personagem, tanto de herói quanto da atriz, mano. E isso é muito legal. Uma coisa que eu queria citar até do personagem é que é o primeiro personagem feminino de escudo que não fala a seguinte frase: eu não vou aguentar muito tempo. Mas pra você parar pra pensar, não tem nenhum momento, quase nenhum momento em que ela usa aquele poder como um escudo propriamente dito. Ela usa pouca invisibilidade, ela usa mais na nave, nas estruturas assim, do que no próprio corpo. Na verdade, ela usa bastante, ela não usa pouco não, ela usa... É o que mais usa, eu acho. Usa bastante. A invisibilidade. E aí o outro poder dela, que eu não sei dizer exatamente, mas vou chamar de campo de força, mas eu tenho certeza que deve ter uma explicação super nerd e detalhada sobre o que ela faz e por que ela faz. Mas esse outro poder que ela usa mais pra controlar as coisas em volta, assim. Ela cria campos de força pra poder aparar objetos, erguer objetos, empurrar e puxar objetos. Não necessariamente pra criar um escudo pra um ataque que tá vindo. Eu não vi isso acontecer. Eu só vi momentos em que ela de fato usava como ataque e pra, tipo, conduzir coisas. Não necessariamente pra se proteger de um ataque vindo, assim. E eu achei isso interessante, porque nos filmes até o momento a gente só via usando como campo de força.
mais nada. Era só uma bola assim em volta dela, sempre. E aí nesse filme a gente consegue entender, caramba, ela consegue fazer muito mais do que isso, ela tem muito mais capacidade. É muito mais foda, eu acho que até, assim, se for pra se comunicar também com todo mundo, tanto é que ela é uma representante do governo lá, da ONU. Ela que fala com as pessoas. Eu ia até entrar nisso daí, porque você falou sobre o Johnny, sobre ele ser essa parada que ele é mulherengo, engraçado, mas ele também é um cientista. E é legal como no filme eles mostram um pouco sobre o que cada personagem é. É muito bom, mano, quando a gente fala isso, porque assim, é um filme de, querendo ou não, origem. É um filme que a gente tá reintroduzindo personagens novamente pro cinema, de uma forma diferente. E a gente não pula nenhuma etapa. A gente não fica tipo, mas o que esse personagem é? Nossa, mas eu não entendi direito. Não tem como. Se você assistir direito, você consegue pegar. Você consegue pegar todas essas nuances do Johnny, essa questão dele ser engraçadinho, dele ser o pirralho da turma e ao mesmo tempo ele ser um cientista, ele ser responsável, ele se sacrificar pra ajudar os outros, toda essa parte de heroísmo que ele tem. Reed Richards eu não vou entrar muito, porque dá pra ver tipo, claramente, ele é nerd e ele, enfim, também é herói. E aí É o cara mais inteligente da Marvel. Enfim, tem a Sue Storm, que ela, tipo, além de ser mãe, né, ela tem a parte de ser super-heroína e ela também é uma diplomata. Não necessariamente ela mostra ela usando o conhecimento científico na parada, mas ela tem muito dessa parada da diplomacia, ela é conselheira da ONU, enfim, ela é embaixadora da ONU, não sei lá, como eles chamaram lá, acho que era Fundação Futuro, um negócio assim? Fundação Futuro é alguma coisa da... Não é Fundação Futuro, mano, é outra coisa que ela fala. Que é muito famoso no mundo dos quadrinhos e que ela criou ali. Então, tem a Fundação Futuro que eu acho que eles criaram mesmo, mas não sei se é ele. Não, ela cria essa organização aí de todos os países juntos. Enfim, você nerd que tá me ouvindo, você deve saber o que é e você deve estar repetindo aí e eu tô falando errado. Mas enfim, é isso aí que você tá pensando mesmo. E aí, beleza. Então, só ler o que é a Fundação Futuro aqui, ó. É uma organização fictícia do universo Marvel criada por Reed Richards para proteger o futuro da humanidade e resolver problemas globais com base em ciência e tecnologia. Então é isso mesmo. Mas no caso foi a Sue Storm que criou, né? Teoricamente foi ela que deu aí a voz a essa parada. E organiza toda essa parada. Administra, enfim. No caso aqui, ó, pelo que eu tô vendo, antes de você continuar, perdão. A Fundação Futuro é tipo um grupo de heróis mesmo. Tem essa parada sobre ela e sobre o próprio Ben, fora ele ser o coisa, ele é um puta de um piloto, né? A gente vê ali naquela cena do parto, Sim. que é a cena mais bonita que tem no filme. A cena do parto, assim, pra mim aquilo ali tinha que ser wallpaper, tinha que ser monumento da Marvel. Tá sofrendo? Caralho, tinha que ser tudo, mano. É muito lindo. Tudo aquilo ali, todo o conceito, toda a concepção daquela cena é, assim, espetacular. Tem E é muito legal como mostra a dinâmica deles como grupo, como família, nesses pequenos momentos. O Ben lá controlando a nave, ele fazendo todo o trabalho, porque o Johnny tava preocupado ali na parte de tentar matar a Shalabal que tava perseguindo eles. O Reed Richards tentando fazer o parto da própria mulher, enquanto a Sue, em trabalho de parto, tava deixando toda a nave invisível. E é legal como eles fazem tudo isso. É claro, estão estressados ali com o momento ali, mas eles não estão perdidos. Cada um sabe muito bem o que tem que fazer e cada um faz o que tem que fazer sem problema nenhum, sabe? Até o Herbie, que é maravilhoso, o seu robô maravilhoso, que, enfim, introduziram só pra vender boneco, obviamente, mas ele é ótimo. Que mataram ele, será? É que não apareceu mais, né? Não, acho que não mataram, não. Que não apareceu mais, depois que o Galactus enfiou a mãozona dele lá. Não, acho que não, acho que ele volta. Ele é um robô, mano, é só construir de novo essa porra. Calma aí, mas também não vamos... Calma aí, a personalidade do cara. Quando mataram o Jarvis, aí ele fez virou Visão, é a mesma coisa? Não, mas eles fizeram todo um auê pra matar o Jarvis. Fizeram todo... E ele nem morreu que virou Visão. Mas por aí. Mas é o meu personagem? É o meu personagem? Não é? Às vezes eu olho e falo que sim. Ah, é? Você acha? Sim. Mas não sei. Eu acho que o Jarvis tinha mais personalidade boa, mano. Mas enfim, e aí é muito legal como dá pra ver a dinâmica como família, como eles funcionam, como que cada um trabalha ali, e é muito bonito, é muito da hora. Pra mim, acho que o melhor personagem pra mim sempre foi o Coisa, eu sempre gostei muito do Coisa, e ele tá impecável nesse filme, mano, eu adorei ele, principalmente porque ele tá muito mais maduro nesse filme. Ele é muito, tipo, o porto seguro da família, na minha opinião. Sim, pior que sim, cara. Nossa, ele tá muito amável. Muito amável, cara. Vamos falar dele então, Brunemas?
Galactus, o gigante, tá muito bem feito. O CGI dele tá muito bom, cara. Uma coisa que eu falava há muito tempo atrás é que, assim, se tinha um vilão extremamente foda da Marvel, que era impossível de se adaptar, que é muito cara de quadrinho, era o Galactus. E eles conseguiram adaptar aqui, cara. Eu fiquei muito satisfeito com a interpretação do Galactus e da forma que foi feita. Aquela cena que mostra a mão não, perdão, eu ia falar a pata também. O pé dele, passando pela cidade, tá muito bem feita. Tem um dos trailers que também colocaram isso. Tá muito bem feito, cara, dele simplesmente só andando. Obviamente que o Galactus é muito maior nos quadrinhos e tal, mas a adaptação que eles fizeram nisso aqui tá muito bem feita. Eu gostei demais, cara, a voz e como ele atacou, como ele agiu. E também eu gostei extremamente porque, como o Galactus é extremamente poderoso, eles não derrotaram o Galactus, eles só adiaram a presença dele, né, cara? Adiaram em milhares de anos. Mas, mas eles não derrotaram em si, ou seja, ele ainda pode voltar, de alguma forma. Tipo, eu duvido muito que eles introduzam de novo esse personagem em tela. Eu tenho essa dúvida muito grande, assim. Você acha? Eu acho que eles não colocam Galactus de novo em tela. Eu acho, assim, tenho uma opinião muito... porque é aquilo que eu falei, a gente não tem mais confiança nenhuma de que nenhum personagem vai ser desenvolvido na Marvel. A gente só sente que é um one shot, tudo que eles lançam é um one shot e tchau, é isso. Não veremos mais. E aí... Sabe que eu tô com saudade? Kate Bishop. Mano, eu não, velho. Ser bem sincero. Por quê? Por quê, mano? O que você tá com saudade? Que não apareceu mais? Eu não sou muito apegado com ela, não. Acho que nenhum mais. Não tem nenhum personagem que eu queira ver de novo. Eu tô muito desconectado da Marvel real, assim. Tô muito desconectado da Marvel. Muito, muito, muito mesmo. Eu não quero nem ver esse filme do... Eu tô vendo, ó... Gente, a gente tá com a câmera ligada um do outro. Eu tô vendo pela cara do Brunebas que ele tá com saudade do namoro. Namor sem amor, mano. Não. Personagem muito... Assim, todos os personagens com muito potencial. Alguns deles muito bem trabalhados em tela, mas a frustração é essa. E eu sou aquela pessoa que eu, tipo, não gosto de ficar criando expectativa onde não tem pra não ter frustração. Então, tipo, até agora só foi frustração atrás de frustração com a Marvel. O cara então, citou a frase até da Zendaya no Homem-Aranha. Se você não criar expectativa, você não vai se decepcionar. É no clima de Brand New Day, né? Mas enfim, tinha até esquecido sobre o Galactus, né? Eu acho que ele é um personagem que eu não tinha ideia de como ele era. Assim, eu sabia, obviamente, da história dele nos quadrinhos, quem que ele era, de onde ele veio, enfim, sabia de tudo. E eu também não tinha dúvida sobre que seria uma boa adaptação. Eu tinha muita fé, eu tinha certeza que ia sair uma adaptação muito bem feita em relação a eles, até porque a gente vem de uma crítica pesadíssima da última adaptação que ele teve. Então, a Marvel, pelo menos uma coisa, ela teria que ouvir os fãs... na hora de trazer esse personagem, e a gente vive uma realidade em que tem celestiais muito bem adaptados também. Então, se você sabe fazer um celestial foda igual aos quadrinhos, você também consegue fazer um Galactus. É só questão de querer mesmo. Mas outras coisas que eu não sabia, que eu fui me surpreendendo quando eu fui assistindo, foi sobre como funciona pra ele devorar um planeta, o tamanho dele exato, qual que era, porque eu ficava tipo, mano, mas qual é o tamanho dele? Será que ele é a cabeça dele do tamanho da Terra? Será que ele mastiga a Terra mesmo? Eu tinha essas pequenas dúvidas, eu não sabia, mas aí eu descobri no filme assistindo. E foi muito legal. Muito bonito. Achei que faltou um pouco de cor, assim, um pouquinho de cor, porque nos quadrinhos ele é bem rosa-choque, né? A armadura dele é um rosa bem forte, assim. E no cinema tava roxo, bem... né? Um roxo quase cinza. Mas de menos, assim, de menos. Mas eu acho que a primeira aparição dele, o primeiro momento em que ele aparece, nossa, se você não arrepiou, velho, você não tem alma, você não tem coração, enfim. Porque, mano, a presença que esse cara tem, que eles colocaram nesse personagem quando ele aparece, é muita energia de RPG. Porque esse filme, ele é um filme que ele tem um tom meio melancólico, né, sei lá. Eu não sei, tipo, e tudo que aparece, tipo, tem muita grandiosidade nesse filme. Quando ele aparece, faz um som tão, sei lá, mano, faz aquele barulho de colosso, que você fica tipo, mano, o cara é enorme, que medo, olha essa voz, esse barulho, tudo, quando ele fala, faz barulho, tudo se movimenta, e aí, tipo, os 4 personagens pequenininhos, com aquela cara de espanto, nossa, foi muito aterrorizante mesmo, ele conseguiu, assim... Nossa, se impor ali naquele momento, acho que pra mim foi top demais, mano. Eu realmente, tipo...
consegui respeitar muito o personagem, assim. Aqueles momentos que você... Caramba, o cara é um deus. A gente tá vendo um deus aqui na nossa frente. Enfim. Mas eu adorei, mano. Adorei muito a forma com que ele apareceu lá no começo. Aquele momento em que ele tira a luzinha do capacete, aí o olho dele fica brilhando roxo. E ele começa a mexer na cabeça da Sue, ela fica doida. Pra mim foi muito RPG, muito Cthulhu, muito, sei lá, mano, não sei. Foi muito top. O personagem foda. Eu acho que inclusive é um excelente trabalho aí dos designers de som, tá, mano? Ótimo trabalho, viu? Não sei se... Espero que a mesma experiência que a gente tenha tido no cinema em relação ao som da presença dele seja transmitida também pra TV. Vai ser difícil reproduzir isso, mas pelo menos um negocinho, né, pra ser bom, né? Pra quem tem home theater também, tá bom. Exato, cara. Bom, eu dei umas pinceladas no CGI também e eu gostaria de comentar de algo extremamente difícil de fazer, que eu fiquei surpreso que eles conseguiram fazer bem no CGI, que é justamente o Reed Richards sendo elástico, cara. O que você achou? Mano, não é... tipo assim, quando a gente tem 3 filmes, acho que é 3, né? É 2 filmes são 3, sem contar esse, são 3. São 3 filmes do Quarteto Fantástico... que a gente tem cenas de cara se esticando de formas absurdas e malucas lá de... antes de 2020 pra trás, enfim. Lá atrás a gente consegue ver filmes que tem essa parada e que eles conseguem fazer, por mais tosco que seja, eles conseguem fazer. E aí você fala, mano, a gente tá em 2025, os caras têm dinheiro infinito. É claro que eles conseguem fazer. É questão de querer. Ponto. É questão de querer. E tempo também, né, cara? Tempo também, mas aí você já tem que discutir com o Kevin Feige com os prazos apertados lá, que eles se enfiam um monte de projeto ruim aí. Esse filme foi extremamente apertado. Eles fizeram em 1 ano, sem contar a produção, né, cara? Lembra quando eles anunciaram no CCXP o elenco, a data do filme, quem ia fazer a música, e tipo, isso tudo foi em julho do ano passado e anunciaram a data pra julho desse ano. Foi muito rápido, cara. Tudo muito rápido. Mas assim, o personagem se esticando é uma parada que, tipo, full CGI. Full CGI. Não é uma coisa que é claro, né? Demanda tempo pra caralho. Mas eu acho que, tipo, mano, os caras têm dinheiro, eles conseguem fazer. Inclusive, eu acho que uma das poucas reclamações que eu tenho pro filme mesmo é sobre essa parada da gente não ter tido tanta exploração nos poderes desse cara. Sim. Mas aí, beleza, a gente consegue justificar isso com a vibe que o filme quis passar. Às vezes, se eu coloco muita cena de um cara se esticando, que querendo ou não, é uma parada que fica meio patetiquinha, um negócio meio que a galera fica, meu Deus, que louco e que engraçado, e que da hora, mas que engraçado, né? Se a gente coloca muito isso, a gente acaba fugindo um pouco do clima do que a gente quer colocar pra cena. Eu reconheço isso, eu acho que faz sentido, mas eu acho que mesmo assim dava pra eles terem explorado muito mais, até porque a gente sabe que nos quadrinhos o poder dele foi explorado 1000 vezes, que ele tem capacidade de fazer muita coisa com o poder dele, e eles perderam essa oportunidade da mesma forma que eles fizeram com a Sue, o que eles não tiveram feito com os outros filmes, com os outros personagens ficou muito básico. Eles colocaram toda a atenção e a adaptação de poderes pra Sue e esqueceram do resto. O Coisa faz coisas básicas, correr e dar soco, mas aí tudo bem. Sim. O cara do fogo lá voa. O cara do fogo lá. Voa e taca fogo, é isso. Mas o Reed Richards, mano, esperei muito que eles fizessem algo diferente do que eu já vi nos trailers. E tudo que tem no trailer é o que ele faz no filme. Não foge muito daquilo. Não teve nada, sei lá, mano. E aí me incomodou uma coisa que na hora não tinha me incomodado, mas assistindo depois me incomodou. Foi essa parada do Galactus. Quando ele pega o Reed, ele começa a esticar ele. E aí ele começa... A cena mais de destaque dele sendo elástico, e aí ele começa a gritar de dor. O problema não é ele gritar de dor, pra mim, beleza, ok, não tem problema. É o limite Foi o limite do quanto ele esticou o cara, foi mano. Pouco, tipo, mano, foi pouco. Por que segurou? Tipo, sabe? Já tava lá esticando, era só animar ele esticando mais. E ele ficando surpreso, assim, tipo, caramba, velho, o cara realmente se estica. E aí depois... Foi pouco o esticamento ali, realmente. Não tava nada, tipo, e aí faltou criatividade, tipo, sabe? Quando a gente fala de uma equipe de super-heróis que estão atuando juntos há muito tempo, a gente espera um trabalho em equipe ali nas lutas diferenciado, né? E aí não teve muito.
Eu acho que tem muito cara aí que estica mais a Fimose do que o Reed Richards esticou ali, cara. O Brunel ficou com a cara de depressão agora, cara. Às dá vontade de levantar e ir embora, sabe? Que pariu, mano. Mas enfim, eu acho que eles conseguem demonstrar uma criatividade, uma dinâmica melhor em relação à estratégia toda que eles fizeram ali na batalha final. Acho que a batalha final tem uma estratégia muito da hora. E aí cada um é utilizado ali de uma maneira diferente, cada um compõe a parte do plano de uma maneira diferente. Isso demonstra dinâmica de grupo. De grupo, de família, né? Eu acho que é o que falta nesse filme, que é uma coisa que não tem como repor, e eu acho que é uma deficiência mesmo do próprio diretor mesmo, as coreografias de luta. Eu acho que ele não é muito bom nisso, em fazer uma boa coreografia criativa, usando 4 pessoas com poderes específicos, enfim, acho que é uma coisa que ele não é muito bom em fazer, mas não é uma coisa que destrui o filme, muito pelo contrário. Ele é muito forte, inclusive as outras cenas que tem no filme preenchem esse espaço de maneira maravilhosa, que é as cenas lá a cena de perseguição no buraco negro, pra mim, assim, absoluto cinema sim. também. Acho que é um dos... Mano, pra mim é nível... Doutor Estranho, quando saiu, sabe? Que tinha as brigas nos espelhos. Acho que ele, pra mim, Nossa, era foda. Esse filme é outro marco da Marvel em relação de visual, assim. É tudo muito lindo, tudo muito grandioso, assim. Assistir em IMAX deve ser foda pra caralho. E sabe quem vai saber aproveitar bem esses personagens? Os irmãos Russo, em Vingadores. Nossa, se Deus quiser. Nossa, você viu? Você lembra os irmãos Russo aproveitando o Doutor Estranho? Doutor Estranho Prime. Em Guerra Infinita, cara. Nossa, mano. Tenho até saudade dessa Foi muito época. lindo. Nossa, pra mim, nossa, que cena linda. Pra mim, acho que é um show de visual também. É aquela batalha naquele planeta lá, com o Thanos, que tá a equipe do Quill e a equipe do Homem de Ferro lá. Sim. Mano, muito foda de vez em quando aparece uns GIFs no Twitter do Thanos explodindo a lua e jogando a lua pra cima do Homem de Ferro. E a gente fica tipo, mano, caralho. Não, bons tempos. Nossa, a gente vai voltar. Tempos, velho. Vai voltar. Doomsday tá logo aí, ano que vem. Final do ano que vem, tá? A gente vai voltar pra esse tempo aí, tá? Eu prometo, Brunepas. Nossa, amém. Eu prometi um bom filme de Quarteto Fantástico e foi entregue, tá? Eu estou prometendo um bom filme de Doomsday, tá? Pode ficar tranquilo, vai ter. E esse filme do Quarteto Fantástico é uma parada que é muito legal sobre ele, é que ele é muito silencioso. Ele é um filme muito silencioso, porque ele não tem diálogo expositivo. Não tem toda hora alguém explicando o porquê que tá acontecendo ou porquê que tem que acontecer. E você... porque eles sabem qual é o público deles. Eles sabem que as pessoas que estão assistindo ali conhecem os personagens, sabem da parada que tá acontecendo. E eu não preciso ficar dando uma descrição pra... Parece que eu tô vendo filme com descrição de imagem, mano. Porque... Tem um lance de escritor, cara, que usa, que é... Eu acho que o termo correto pra falar isso, eu acho que é diálogo esborrádico, né? Expositivo, né? Tipo, acho que pode ser, acho que funciona da mesma forma, né? Do que você falou. Que é o personagem fala assim, mas como é que funciona isso? Aí o outro começa a explicar, assim, assim, assado. Aí fala, mas por que disso? Aí o outro, assim, 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 assado. E ficar nessa trocação de pergunta e resposta, sabe? Pra sempre, Nossa, não é natural. Porque o público é muito burro pra entender, tá ligado? Exato, não é natural. Esse aqui não precisou disso, tá ligado? Não precisou fazer isso aqui. Esse aqui funciona. É aquele negócio, ele não para, é non-stop. Diálogos são perfeitos, são casados naturais e os personagens se conversam, sabe? De funcionar um com o outro, desse sentido que eu quis dizer, né? As cenas, tem muita cena de contemplação nesse filme que pra mim são, tipo, muito legais. E aí quando eu falo que... Eu acho que você vai lembrar da sensação que a gente tinha assistindo os outros filmes dos Vingadores quando a gente não tinha ideia do que ia acontecer. E aí tinha simplesmente um cara muito, muito OP e ele tava ali conversando com um cara que não tinha quase poder nenhum. E aí você tinha essa tensão de tipo, mano, esse cara pode te acabar com você com um estalar de dedos, mas ele não tá fazendo e isso tá me dando uma tensão. E vocês estão conversando. E aí pra mim essa cena que dá essa tensão do caramba é a cena que eles chegam no planeta lá, tipo, super inocentes, mano. Super inocentes, a equipe, a família, com uma mulher grávida.
vai lá visitar o Galactus na nave deles, super inocentes. Aí eles chegam lá e mandam o Herbie lá coletar a amostra, e aí eles veem, tipo, um colosso foda, um deus sentado e só falando e menosprezando eles. E aí vem a Xalabal linda, pleníssima, assim, só na pranchinha, assim, olhando pra eles e falando. E aí você fica tipo, mano, caramba, que momento, né? E aí e não tem necessariamente nada quebrando o gelo, graças a Deus. Não tem nada quebrando, não tem uma piada, não tem um negócio acontecendo alheio pra quebrar esse gelo. Não tem uma briga desnecessária acontecendo pra quebrar o gelo. É só um momento de contemplação e de frio na barriga que você tem, porque você sabe da capacidade que o Galactus tem, e você fica tipo, mano, sai daí, gente, vocês sabem, vocês não são amparo pra ele, sai, por favor. E eles estão lá conversando, e aí, enfim. Aí depois acontece o que acontece e é foda pra caramba aquela cena de perseguição. Nossa, lindo demais. Cara, esse filme é maravilhoso, cara. Eu tô muito feliz, tô empolgado demais. E é isso, né, cara? Eu só senti, podia ter mais Tony... Não podia não. Podia ter mais Tony Stark? Não entendi. Não, eu ia falar mais Robert Downey Jr., mas isso ia ser muito hipócrita da minha parte, que eu ia falar assim... que aparece na cena pós-crédito do personagem dele, né? Só que não mostra rosto, não mostra nada. Só que eu acho justo não aparecer porque é um filme do Quarteto Fantástico, tá ligado? E não precisa ter, por mais que é cena pós-crédito, eu acho que não precisa. Eu acho que tudo que mostrou ali porque senão é o Robert Downey Jr., tá ligado? Não é só o Dr. Destino, é o Robert Downey Jr. A primeira cena pós-créditos pra mim foi perfeita. Você dá um negocinho tipo, meu Deus, olha, é o Dr. Doom, todo mundo sabe quem é. Quem não sabe que se dane, mas ele tá ali. Que se foda. Que se foda quem não conhece o personagem, mas quem conhece fica tipo, oh my god. Aí depois não mostra rosto, não mostra nada, pode ser um figurante ali, foda-se. E aí a última cena pós-créditos... Imagina que a pessoa não sabe ainda que é o Robert Downey Jr. Quando é que aparecer em Vingadores vai ser pica. E aí, vai ser pica. Tipo, a galera que não é cronicamente online deve ter a melhor experiência de cinema do mundo, assim. Com certeza. Não só em cinema, né? Qualquer coisa, jogo, essas coisas. E aí, a última cena pós-crédito, que você ainda fica tipo, nossa, será que eles vão de fato revelar algo a mais? E é só um momento lá, uma animaçãozinha que fizeram lá, dos anos 70 lá. Não, e eles... E é muito gostosinho não ter nada. Nossa, hoje em dia eu agradeço a Deus, assim, quando tem um pós-créditos que não significa nada. Cara, eles até, tipo, eles brincaram com o nosso coração porque estavam lá, sei lá, discursando na ONU, aí aparece a cadeira da Lativéria vazia, aí fala, opa, calma aí, todo mundo tremendo com nada, todo mundo, opa, a cadeira tá vazia. E é aquelas coisas, quem entende, entende, quem não entende, deixa passar batido. Nossa, isso é muito bom, mano. Isso é muito pra fã mesmo. Mas assim, antes de eu finalizar o pensamento, aproveitar que a gente já tá falando dessa pós-créditos aí, uma coisa que é triste sobre esse filme é primeiros passos, né? First Steps, obviamente a gente tá falando do Franklin, então é um filme de introdução pro Franklin, é um filme voltado pro desenvolvimento desse personagem, e quando a gente coloca um bebê, e é o bebê da Marvel, tipo, o ser cósmico mais forte já existente, não existe ninguém que supera ele, literalmente ele é o deus da Marvel, ele é tudo. E aí você coloca esse cara nesse filme, você sabe que ele não existe ameaça que represente pra esse personagem e que ele vai ser usado como recurso. Ele foi usado nesse filme como recurso e ele vai continuar sendo usado como recurso. Então se a gente tá aqui, tipo, pra quem entende, né, mas tipo, qualquer tipo de sentimento de tudo vai se acabar, vai dar tudo errado, a gente tem o Franklin. Ele vai ali em algum momento, no fim do filme. Eu tenho certeza que em Doomsday vai tudo pra merda, aí vai vir Guerras Secretas, tudo pra merda de novo. E aí, no último segundo do último filme dessas fases loucas, vai vir o Franklin, estalar os dedos, criar um novo universo e aí sim virar o reboot da Marvel. E aí, é isso. É isso que eu quero entrar justamente isso. Você trouxe, inclusive, um gancho aqui pra mim, porque claro o que eu queria falar. Duas coisas. Primeiro, odiei a cena dele revivendo Sue Storm, tá? Não queria que ela morresse, obviamente. Odiasse. Inclusive, eu ia falar disso também, tá? Esse filme, a primeira vez que eu assisti, porque a segunda, inclusive eu confesso que a segunda vez em que você vai assistir esse filme é um pouco cansativo, sim, tá? Cansativo. Em que parte? O filme todo? O filme todo é muito... Quando você que você já sabe o que vai acontecer, né? E aí, tipo, as cenas que são mais lentas, você já, tipo, vai logo e mostra a cena que eu quero ver, e aí você fica, tipo, entendi. vai acabar logo.
Mas enfim, Entendi. eu tinha... A primeira vez que eu assisti, eu fiquei com esse medo, nesse inconsciente meu aqui, de que alguém fosse morrer. Ou que eles tinham esse poder de acabar com alguma coisa. Primeiro que a minha primeira expectativa, que era o que eu mais queria que acontecesse no filme, não acontece, que é o planeta explodir. Porque eu esperei muito que o Galactus isso é outro que devorasse o planeta. Eu queria muito ver isso acontecer. Eu queria muito ver a desgraça acontecer. Mano, porque eles tinham tudo pra fazer isso e nada segurava eles. A gente queria ver... Nossa, ia ser espetacular. Acho que se eu pudesse voltar no tempo e ir lá no cara que escreveu o roteiro e falar, mano, faz desse jeito, não, vai na minha, faz desse jeito. É um universo que a gente não se importa, porque não é o universo principal. No final do Thunderbolts tem eles lá no universo deles. Qual que é o sentido do Thunderbolts agora? Que se não, não for pra... Vamos explicar. Mas já podia ter. Mas seria perfeito. O planeta... Seria. E, inclusive, o filme dá muitos indícios de que vai dar merda. Tipo, eles tentam fazer uma solução, dá errado. Eles tentam fazer outra, dá errado. No último segundo, também quase dá errado. Falei, mano, isso. Aí quando a Shalla-Bal vem e ela começa a destruir todos os portais do mundo, eu falei, mano... Finalmente, sim, vai dar errado. Ele vai comer o planeta, eles vão ter que sair fugido. E aí é isso, mano. É o plot do filme. E aí não acontece. Eles têm que salvar o mundo. Pra quê? E aí, enfim, nossa. Pra que salvar o mundo? Super-heróis salvando o mundo, gente. Tão se alguém previsível. Salvar aqui... Foda-se, galera. Deixa morrer, cara. Tipo, nossa, que custava. Nunca aconteceu. Que custava dar errado uma vez, mas enfim, né? Mas, é claro que tinha acontecido em Nova York. Mas seria espetacular se desse errado, porque a gente... É muito fora da caixinha. Tô gostando que você tá usando a palavra muito espetacular. Você tá usando muito espetacular. Tá usando muito seu vocabulário, cara. Não, demais. Toda hora eu tô tentando evitar falar piada espetacular Homem-Aranha. Tô evitando, vai lá. Mas enfim, ia ser muito louco se acontecesse isso e não acontece. E aí, tipo, mesmo que fosse pra acontecer, e aí a porcaria do Franklin Richards que estalar os dedos e voltar o planeta inteiro. Mas, sei lá, mano. Porra. Mas enfim, aí beleza. E aí, nesses momentos finais do filme, eu senti que eu falei, mano, por favor, leva alguém. Acho que eu vou ficar muito triste. Vou ficar triste pra caramba se alguém morrer. Mas vai ser diferente. E vai ser fora da caixinha. E aí, mas aí eles tentaram matar ameaçaram, né? Falando, nossa, o Johnny vai morrer aqui. Fala pro tio que o tio ama ele, vou me matar. Aí vem a Shalla-Bal, salva ele. Aí vem a Sue, faz todo o rolê dos poderes. Aí ela se joga e ela, meu Deus, morri. Aí eu falei, mano, ela vai morrer, puta que pariu, que da hora. Aí eu falei, mano, o bebê mas tá ali. Mas antes disso também tinha o Reed Richards também se esticando, né, cara? Se esticando ali, foi o primeiro momento que eu fiquei assim com o cu na mão. Mas aí, beleza. E aí, beleza. Aí quando tá todo mundo de luto ali, ela morreu, eu tava, tipo... com aquela cara de paisagem, assim, só esperando, tipo, gente, vai logo e coloca o bebê na cabeça dela, que eu sei que vocês não fazem isso. E aí, enfim, e aí ficou, sabe, tipo, quando você coloca a merda de um bebê, que todo mundo sabe que o bebê é muito poderoso, e você coloca a mãe dele morrendo e todo aquele drama em cima do corpo morto da mãe dele, a gente sabe, isso já aconteceu 1000 vezes no cinema, que ela vai ser ressuscitada. Parem de ser previsíveis, gente, isso deixa a pessoa tão entediada, até uma criança, até um bebê, que na sala de cinema que estiver assistindo, vai saber o que vai acontecer. E aí você fica, tipo... Isso é chato, e a cena é longa, se estende naquele drama desnecessário, porque se você sabe que vai ser ressuscitada a Sue Storm, aí você fica tipo, ai, sabe, vai logo, eu quero ver outras coisas, ressuscita logo. E aí, graças a Deus, eles colocam lá o bebê lá em cima, e pelo menos eles não fazem um pulso de energia saindo da mão do bebê. Graças a Deus não fizeram isso. Foi de outra forma, né, ela... Enfim, foi diferente, ela levantou assim, ficou com o olho roxo, enfim. Mas é isso. Eu acho que eu me sentiria melhor se eu visse uma cena onde ninguém morresse do que morrer alguém e reviver, tá ligado? Eu sempre sou contra reviver personagem. Chato pra caralho, né? Não, parece algo meio demais, assim. Mas você quer que o cara sinta a dor da morte, mas você não vai matar porque você tem medo de matar e perder um personagem importante. Pois é. Inclusive, o último tópico que eu vou apontar aqui também é a quantidade de personagens extremamente poderosos agora que tem na Marvel, cara. Tem muito. Então vamos lá. Loki, que virou... ele já era Deus, agora é o maior supremo Deus do universo, cara. Agora o Zezé aí, dos Incríveis, também surgiu, que é o Franklin Richards. Aquela personagem do Guerras Secretas também lá. Obrigado, achei que você esqueceu dela. Não, jamais. Achei que você esqueceu dela. Eu tava assim, Na hora que você começou a falar, eu comecei a rir. Eu falei, mano, vai. Você vai esquecer e eu vou te lembrar. E a Marvel vai esquecer dela.
Não, cara. jamais, eu nunca Aposto esqueceria. Ela nunca mais vai dar as caras na Marvel. Nunca mais. espero Coitada que da não, Emilia mesmo. Clarke. Coitada. Ai, caralho. Coitada. Ô, tristeza. Sabia que esse é Guerras Secretas? É Guerra Secreta. Foi eleito Não, a não é pior... Guerra Secreta, é Invasão Secreta. Invasão Secreta. Foi eleita a pior produção da Marvel dos últimos tempos, mano. Foi pouco até, Prudence, foi pouco. Tristeza. Nossa, quero apagar na minha mente, tem Nossa. como, mano? Não tem. Pior que isso, só eco. Não, e pior que essa série do Invasão Secreta mataram a gente lá que eu gostava pra caralho. A Rio, né? A Rio, a gente Maria Rio. Maria Hill. Nossa, eu fiquei muito triste com isso, cara. Tanto é que no começo dela, quando mataram a Maria Hill, eu falei assim, nossa, essa série vem mesmo. Não veio. Não veio. Foda, mano. Mas, ó, também tem aquele personagem do Guardiões da Galáxia lá, o dourado lá, que esqueci o nome. O... Adam. Adam Warlock. Também tem ele, que é forte pra caramba. Os Eternos, né? Que os Eternos são Eternos. Também nunca mais vão voltar, esquece. Também nunca mais, espero que não. Você que gosta, eu não gosto. O pai da... O pai não, né? O filho do Hulk. O filho do Hulk. O filho do Hulk que já é calvo. Nossa, mas você... Tá bom já, né? Mas é uma salada de fruta. Tem o menino lá, o Billy Maximoff lá. Ai, gente. É. Verdade. Também Sei tem lá, esse cara tipo, aí. assim, é uma coisa que é normal, eu tinha visto outras pessoas falando sobre isso, sobre, às vezes, narrativas ficam muito confusas, até mesmo no mundo dos quadrinhos, e isso no mundo dos quadrinhos é normal, e a gente tá vendo isso acontecer nos cinemas, que é você precisar rebootar o universo, porque já não tá fazendo mais sentido nenhum, e a gente precisa continuar contando as histórias, então a gente precisa reiniciar esse mundo. Isso é normal, isso acontece. Você aí que tá aí desesperado com reboot, falando que você nunca mais vai ver personagem tal, XY. Talvez você nunca mais veja, mas talvez você veja ele de novo de uma maneira diferente. E tá tudo bem, é normal. O mundo se reinventar. É que agora no cinema fica... É diferente, é difícil dizer como vai ser. E quando a gente fala de Marvel também é difícil dizer como vai ser. Mas a gente sempre pode, deve especular e esperar pelo melhor aí. Espero que o Kevin Feige consiga... se não mudar, né, de cabeça-chefe depois das merdas que aconteceu. Mas eu espero que eles consigam trazer histórias diferentes, sabe? Eles percebam como o mercado funciona hoje, como as pessoas estão consumindo super-heróis hoje, que não é da mesma forma que a gente consumia antes, no passado. E, mano, por favor, mano, vamos criar aí histórias em que a gente vai desenvolver personagens, a gente vai ver eles crescendo, né? Quando a gente fala de universo cinematográfico, são narrativas que vão ser desenvolvidas ao longo de filmes, vários filmes. São histórias que vão se amarrar e vão se completar ao decorrer dos lançamentos. E aí, quanto mais a gente assiste as coisas hoje em dia, menos a gente vai ver aquele desenvolvimento que a gente teve com Capitão América e Homem de Ferro, sabe? Aquela construção daquela rivalidade. A gente nunca vai ter isso, uma rivalidade que foi construída com vários filmes. Parece que a gente não vai ter isso nunca mais. A gente nunca vai ter algo que começa aqui e termina depois de 500 filmes e a gente vê aquele personagem crescer. A gente vai ter um último gostinho agora com o Homem-Aranha, só que, pra ser bem Sabe o que sincero... acho que tá faltando, Feneco? Mutante. Sendo bem sincero, com certeza, nem zoando. né? Porque pensa assim, imagina como seria a nossa vida se tivesse o Magneto. Tá entendendo? Seria diferente, tá ligado? Mas realmente eu não quero que eles tragam nenhum desses personagens icônicos até eles rebutarem, mano. De verdade. Tipo assim, é claro que eles vão trazer. Já tá confirmado claro... o Magneto antigo do Ian McKellen agora no não, Doomsday, tipo, né? É a galera do passado, não é? Tipo, é o das adaptações antigas. O Ian McKellen, a Mística antiga, o Noturno antigo, assim. Sim, sim, é a galera de antes. A gente espera aí que no reboot sejam com atores diferentes, né? Só não vamos ter, não tá confirmado pelo menos, né? A Tempestade, né? Uhum. A Halle Berry. Nossa, eu queria muito a Halle Berry de volta. Nossa, ia ser bom. Ia ser bom, mas não vai ter por enquanto. Eu espero pelo menos alguma surpresa, né? Alguma surpresa, assim, algum personagem que a gente não tá esperando, sabe? Que a gente fica... Então, eles tinham falado, acho que 70 personagens confirmados no filme do Doomsday, só que eles só anunciaram 25. Não foi isso que aconteceu? Isso é legal, isso é legal, isso é legal. 25, 30, alguma coisa. É legal ter aquela sensação de assistir
sei lá, Deadpool e a gente vê o Blade, a gente vê o Tocha Humana do Não, nada. essa cena foi muito da hora. É legal, essa cena mano. foi Acho muito que é da o que hora. deixa legal as paradas, quando eles conseguem manter essas coisas em segredo, né? É difícil. E aí eu fico pensando, se eles já anunciaram o Magneto do Ian McKellen e falaram que tem muito mais personagem pra vir e com surpresas, o que eles vão trazer pra nós? Mano, eu fico pensando na duração desse filme e no que vai acontecer, porque... Porra, é tanta coisa. Vai ser tipo, sei lá, herói contra herói, porque é tanto personagem assim que não é possível Não, que isso vai eu ser acho que vai acontecer. todos eles contra a porra do Doom, não. Eu vou falar que eu acho que vai ter X-Men versus Vingadores no filme do Doomsday. Certeza. Os X-Men antigos, no caso, né? Certeza que vai ter. Certeza, eu também acho que vai ter. É um bagulho muito foda, e porque é uma coisa que talvez não aconteça de novo, né? Porque eu imagino que com o reboot da Marvel, a gente não tenha mais parada de Vingadores, sabe? Eu também acho que também nem precisa. O lance dos Vingadores vai ficar pra lá, assim. É que Vingadores é um nome muito forte, né? Tanto é que as pessoas que conheceram a Marvel pelos cinemas, elas acham que Vingadores é muito mais foda que Quarteto Fantástico e os X-Men, tá ligado? Eles não sabem que é bom, né, Feneco? Essa é a sorte da Marvel, que tem, o ouro de verdade da Marvel tá escondido ainda, tá lá guardado. Eles não mostraram ainda. O primeiro foi o começo com o Quarteto Fantástico agora, gente. Agora que vai ver a parada. Na teoria, né? Amém, né? Nossa, mas eu tô ansioso. Uma última coisa que eu queria falar seria a teoria que criaram falando que é quase que meio que óbvio, né? Tipo, o Doom tá ali no pós-créditos atrás da criança, justamente porque ele tá ligado das paradas das incursões que tá acontecendo e que tá tudo se explodindo, tá tudo indo pro caralho. E ele quer pegar esse moleque pra garantir que ele consiga criar um universo só pra ele dominar e tudo mais, porque é uma parada que ele faz nos quadrinhos também, né? Não sei se ele faz exatamente dessa forma, né? Pegando o Franklin, acho que não. Mas ele tem versões que ele tem o domínio dele, né? Tipo, o Doom Universe lá dele. Ele tem umas paradas. Infelizmente, a gente não tem uma adaptação boa pro título do filme do próximo Doomsday, né? E faz muito sentido o título no inglês, porque é tipo Doomsday, de tipo, Dia do Destino. E também Doomsday, se fica Apocalipse também em inglês. Né? Pra gente não vai ter como fazer isso, é Dia de Destino, vai ficar pra nós. Será? Mas vai ser assim mesmo em português? Já revelou que vai ser assim? Vai, Vingadores, Dias de Destino, alguma coisa assim. Tanto faz também. Fica muito melhor em inglês, mas não tem problema, né? É tipo... Ah, não, mas em português ficou melhor, né? Vingadores Ultimato é bem melhor do que Endgame, eu acho. É verdade, é fim de jogo. Fim de jogo é ser mesmo. Vamos para as considerações finais, rapidinho? Bora. Coisa rápida. Certo, quem começar? Eu começo? Pode falar. Eu começo, então. Vamos lá. É o seguinte, gente. Considerações finais, você sabe como funciona, se você já acompanha a gente aqui. A gente vai dar um resumo aqui das nossas notas. Com pressa, caralho. Fala devagar, respira. Bom, vocês que não estão acostumados com a gente dá uma nota de 0 a 5 gotas pra avaliação do filme. A gente dá um resuminho do que a gente já falou e de uma avaliação pessoal de cada um, certo? Então vamos lá. Esse filme aqui, cara, é uma maravilha a existência dele. Eu já estava empolgado com a presença desse quarteto. E agora, com esse quarteto, eu me sinto um pouco mais confiante com o universo Marvel. É o tipo de filme que ele não é perfeito. Só que mesmo assim, mesmo ele não sendo perfeito, eu me senti confortável e imerso dentro dele. E eu me senti uma presença natural dos personagens e as interações entre eles. E por conta disso, cara, eu pensei muito mesmo. Eu tenho uma fama de ser extremamente arrombado pra dar as avaliações, porque a gente tem mais de 70 programas aqui no Guarda Cinema, Feneco. E eu só dei em 2 episódios a nota 5. A nota máxima, só 2. Inclusive, em um deles eu falei que eu só dei 5, porque o filme foi corajoso, ou seja, nem ia dar 5. E o outro foi um filme que nem lembro qual que era. Mas... Nossa, o cara deu 2,5 e não lembra de quais são os filmes, meu Deus. Não lembro. Onda. E até filme assim que eu falo toda hora nos podcasts, tipo Anatomia de uma Queda, eu não dei 5 pra ele. E eu não paro de falar dele. Meu Deus, cara. Eu dei 4,5. Mas, ó, esse aqui, cara, eu pensei realmente muito mesmo, de dar 5. Só que existem essas falhas me chamaram a atenção. A gente discutindo aqui, por mais que eu gostei do filme, eu não vou dar 5. Vai dar quanto? 4,5. Tá bom.
Caraca! Mano, é que esses... Gente, a gente tem que fazer mais episódios com câmera, cara. Com câmera, porque o Brunel revirou o olho agora. Ai, que ódio, mano. É muito... Quer que eu dou 4? Eu dou 4. Eu diminuo, não tem faz problema. Se quiser, velho. A vida é sua. Vai lá, você, então. Tá, esse filme, assim, é espetacular, maravilhoso, muito, 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 muito bom mesmo. É um filme muito maduro, assim, acho que não tinha... Claro, tinha como ser horrível, mas acho que eles conseguiram juntar muito elemento favorável, eles tinham um terreno muito favorável pra fazer esse filme dar certo, pra esse filme fazer sucesso, entregar a bilheteria, então eles juntaram tudo que a gente mais gosta de ver. E eu quero muito parabenizar os envolvidos, não sei quem é exatamente, mas enfim, todo mundo que se envolveu na produção desse filme e trouxeram pra gente algo muito fora da caixinha, sabe? Eu acho que a Marvel, como um todo, segue uma mesma fórmula de criação de personagem até então, criação de universo e tudo mais, e quando a gente consegue finalmente ter um filme completo, se passando por outro universo, parece que isso deu mais liberdade criativa pra galera explorar, sabe? Eu acho que era o tipo de liberdade criativa que eu esperaria que tivesse em toda a produção. Todo filme tivesse uma forma de introduzir um universo com regras específicas, cada universo com a sua estética, com a sua vibe, enfim. Infelizmente, na Marvel não é o que acontece. Querendo ou não, tem uma homogeneização, sei lá, mano. Enfim, uma parada meio que E essa porra mesmo? Global aí, com os outros filmes. E com esse filme não é o que acontece. Ele é muito fora, né? Ele é muito diferente de tudo que a gente já viu até então. Esteticamente falando, narrativamente falando, é o que mais se aproxima do que eu senti assistindo Eternos, mas muito, muito, muito melhor, né? Ainda gosto muito de Eternos, justamente por essa questão de ser um filme mais sério, um filme um pouco mais adulto, e esse filme traz muito disso, sabe? É um filme contemplativo, é um filme que é mais pra um público mais maduro, sabe? Eu acho que uma criança não se divertiria tanto quanto um adulto assistindo, acho que essa é a minha opinião, talvez, mas, enfim, acho que ao decorrer do episódio eu consegui contar bastante sobre a minha opinião, sobre o que eu pensei ou não dos personagens, o que eu esperava ou deixava de esperar. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que é um filme muito gostoso de assistir. Eu espero que daqui pra frente a gente consiga caminhar pra um passo assim um pouco mais pensando nisso, vendo o que funcionou pra esse filme e tentar trazer isso nas próximas produções. Eu tô muito otimista, muito é uma palavra muito forte, mas eu tô otimista com o que vem por aí, com a administração dos irmãos Russo de novo. Eu espero que tenha pelo menos uma história muito bem amarrada e que faça a gente sentir, né, uma empolgação, a gente se conecte de novo com as obras da Marvel, e aí em seguida vem um reboot que faça jus a tudo que a gente já viu até então, né, e que ao mesmo tempo seja diferente. Eu até daria uma nota de 5 pra esse filme, mas, que nem o Porco falou, tem coisas que ainda faltou fazer, que poderia ter sido explorado de uma maneira um pouco melhor. Eu acho que o próprio fato de ser um filme que constantemente está sendo narrado, né? Tudo que tá acontecendo no filme tá tendo uma narrativa por trás. Então, a gente tem uma dificuldade de viver a história junto com os personagens. Parece que a gente tá sempre vendo um flashback ou vendo um resumo do que tá acontecendo, vendo alguém narrando o plano sendo executado, e a gente começa a... Durante o filme a gente tem muitos avanços, né? A gente tá toda hora pulando pra o que importa, e o processo tá sendo deixado pra trás. É claro que é pra economizar tempo e focar, né? Mas acho que é a estética do filme mesmo. Mas foi uma coisa que me incomodou bastante. Eu ainda não tô acostumado em assistir histórias que são muito narradas. Geralmente as histórias elas têm uma narrativa, uma parte de ser narrado mais no começo ou mais no final, mas esse filme tem começo, meio e fim narrados. E isso pegou um pouco, né? Obviamente não é 100% do filme, tá? São alguns momentos, mas são muitos. Enfim. Aí por esse motivo,
pra casar com o nome do filme, obviamente, a minha nota vai ser 4 gotinhas. Opa, quem Tal não qual gosta de dar 4,5? Fantástico. Eu pensei isso agora, tá? Eu não fiquei pensando nisso antes. Mas enfim, é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio, tá? Fica a recomendação também dos nossos episódios do Guarda Games, tá certo? A gente se vê no próximo episódio, então. Acho que não tem mais herói esse ano, né? Não? Não. Acho que não. Acho que acabou. Que isso? Mas tem outros filmes, tá, gente? Que a gente vai estar trazendo pra vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima. Fui!